Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora o capítulo número 7 do nosso livro de português, beleza? Então, abram aí. Nós vamos iniciar a unidade fazendo uma investigação. A missão de vocês é identificar e circular os objetos que foram utilizados para a resolução de um mistério. Vocês vão ler as pistas e descobrir quais são esses objetos. Cada pista está falando de um objeto. Então, pista número 1. Aparelho elétrico que ajuda na circulação do ar. Vocês vão pensar em que aparelho é esse e vão circular na imagem. Pista número 2. Usados por quem tem problemas de visão. Pista número 3. Jogo com várias peças. Pista número 4. Use-se na escrita e seu traço pode ser apagado com borracha. Pista número 5. Utilizado no pulso para marcar as horas. Estão fáceis, né? Então, procurem aí esses objetos e façam um círculo neles. Vamos para a página seguinte, página 8, fazer a leitura do texto 1. Vocês conhecem Sherlock Holmes? Alguém já ouviu falar? Vamos descobrir, antes de fazer a leitura, quem é ele. Vamos aqui dar uma olhadinha no PowerPoint. Ó, Sherlock Holmes é uma personagem de ficção criada pelo médico e escritor britânico Arthur Conan Doyle, em 1887. Nas histórias originais, Holmes é retratado como um talentoso investigador, reconhecido por solucionar casos misteriosos e enigmáticos, sempre ao lado de seu leal amigo, o Dr. Watson. As aventuras de Sherlock Holmes resultaram em 4 romances e 56 contos. O endereço fictício do detetive na capital britânica, Londres, abriga hoje um museu em homenagem à sua personagem. Vamos então ver uma imagem de quem foi Sherlock Holmes. A próxima imagem está mostrando ele e o seu leal amigo, Dr. Watson. Vamos agora voltar para o livro. Vamos... Na página 8 até a página 10, tem uma leitura de um conto para vocês fazerem, O Incrível Enigma do Galinheiro. Eu não vou fazer a leitura desse texto, que ele é grande. Então, para a gente não perder tempo... Vamos para a página seguinte. A página seguinte tem perguntas sobre o texto. Lá embaixo também tem uma breve explicação de quem foi Sherlock Holmes, que eu já apresentei para vocês. Mais abaixo tem uma explicação aí sobre o conto. Aí nós vamos agora voltar para o PowerPoint e vamos conhecer esse novo gênero textual, o conto. Quando eu falo conto para vocês, eu aposto que vocês pensam logo em contos de fadas, em princesas, em heróis, não é verdade? Os contos são narrativas curtas que possuem diversas modalidades que variam conforme seus enredos. Vamos ver agora quais são os elementos do conto. Primeiro deles, os personagens. Os personagens, as narrativas reais ou fictícias precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Então, esses são os personagens da narrativa. Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas, habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve, continua sendo curta, mas isso não é uma característica fixa do conto, né? Depende de quem vai escrever. Próximo elemento do conto é o narrador. Narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador ele pode contar a história de 3 maneiras. Ele pode ser um narrador personagem, né? Ele é quando participa da personagem, ele conta a história e vivencia a história, ele faz parte dela. Então, ele pode usar o termo em primeira pessoa ou em terceira pessoa para falar de alguém. O narrador, ele também pode ser narrador observador. Esse tipo de narrador, ele não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece. E assim como o leitor, esse narrador ele não sabe o que se passa na cabeça das personagens, ele não sabe o que aconteceu no passado, nem o que vai acontecer no futuro. Já o narrador onisciente, ele também é observador, ele também não participa da história, entretanto, ele sabe tudo que acontece no universo daquela narrativa, daquele conto.
ele sabe e pode contar o que as personagens estão pensando e sentindo. E ele também conhece o passado anterior à narrativa e o futuro. Então, essas são as 3 maneiras de contar a história. Próximo elemento é o tempo. As narrativas, elas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que ocorre a narrativa. Então, o tempo ele pode ter acontecido no passado, pode estar acontecendo no presente ou pode ser um tempo futuro, tá? Alguns contos sobre histórias que se passam nos dias de hoje, outros podem passar-se em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginário. Próximo elemento do conto é o espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, descrito explícita ou implicitamente, onde as personagens estão. Novamente, por tratar-se de uma narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra apenas em um único espaço. Mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. E por último, o enredo. O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura. Qual é essa estrutura? Um começo, um meio e um fim. Nós vamos ver agora a estrutura do conto, como ele é organizado. O conto ele precisa de uma introdução, que é a situação inicial, é o início da narrativa. Nela, nós podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são as personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada. E quais são os primeiros acontecimentos dela. Segundo ponto é o desenvolvimento, é onde acontece o surgimento do conflito. Nesse momento apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, né, que é uma situação problema, que fará os personagens agirem para resolvê-la. Depois disso vem o clímax. O que é o clímax? É o momento de maior tensão do conto, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. E por fim, é a conclusão, a solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não. Tem contos que terminam com um final feliz e outros que não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Vamos conhecer esses tipos a seguir. Então, nós vamos ver agora quais são os tipos de conto. Eu coloquei aqui para vocês apenas alguns, para vocês não acharem que existe somente conto de fadas. Então, um deles é o conto de fadas, ou conto maravilhoso. É aquele que terá príncipe, princesa, esses que vocês conhecem, né? Da Branca de Neve, da Cinderela. Ele geralmente inicia-se com Era Uma Vez e a narrativa acaba com um final feliz. Um outro tipo de conto é o conto de terror. Aí já envolve suspense, medo, com personagens lendários como vampiros, lobisomens, mortos-vivos e etc. Já nessa narrativa, nem sempre acaba com um final feliz. Um outro tipo de conto é o conto fantástico. As ações dentro dessa narrativa são consideradas irreais, ou seja, que fogem da realidade, são sobrenaturais. Beleza? Entenderam o que é o conto? Então vamos voltar para o livro. Vocês vão fazer a leitura do texto, vão responder as perguntas. Na nossa aula online nós vamos fazer esse jogo, Mistério da Joia Desaparecida. Nós vamos fazer a correção e tirar dúvidas, tá bom? Então eu encontro vocês lá. Um beijo.